e levar harmonia para o campo, como disse o Bolsonaro, né? Ele pediu desculpas? Eu acho que ele não pediu desculpa não, mas aí tá tudo bem, agora a gente é governo mesmo, né? Não precisa nem pedir desculpa mais. Nem isso. Acho que não. Cara, o que mais me incomoda nesse cara é que esse cara é o mais coxinha do governo, né? Assim, eu lembro dele quando ele entrou pro governo Alckmin, e aí o Alckmin tinha essa coisa de trazer a galera da direita pro lado dele, ele virou secretário particular do Alckmin. Assim, ele não tinha cargo, ele era tipo o mordomo do Alckmin, no Palácio dos Bandeirantes. E aí depois que virou secretário do Meio Ambiente, e ele é um puta coxinha, né? Ele tem cara de coxinha. Imagina, PSDBista coxinha. Partido Novo. Que isso. Ah, é verdade, Partido Novo. Mas aí, depois, aí Novo. logo virou político, né? Já foi condenado, já tá pronto pra carreira. Vamos seguindo agora com a educação, que ficou pro senhor Ricardo Vélez Rodrigues. Ele é colombiano, é isso? O cara é filósofo, professor emérito da Escola do Comando Estado-Maior do Exército. O ministro tem graduação em Filosofia pela Universidade Pontifícia Javeriana, graduação em Teologia pelo Seminário Conciliar de Bogotá, mestrado em Filosofia pela PUC-Rio, doutorado em Filosofia pela Universidade Gama Filho e pós-doutorado pelo Centro de Pesquisas Políticas Raymond Aron, em Paris. Puxa, o cara é uma sumidade. Esse é pica das galáxias. Mas vamos lá, né? O que a gente pode dizer sobre ele, né? Bom, se ele apoia as orientações e a política e as visões do Bolsonaro, toda essa bagagem cultural teórica já meio, não vou dizer que cai por terra, mas fica questionável no meio. Você se questiona, né? Fala, como que um cara que tem toda essa formação tá fazendo o que está fazendo, né? Mas, ok, né? Vamos ver. Ele tem uma proposta de governo, né, apoiado pelo Bolsonaro, de mais Brasil, menos Brasília. Mais um que fala a mesma coisa. E ele também tem uma certa birra, vamos dizer assim, uma certa briga contra os intelectuais, que diz ele que vem a desmontar os valores tradicionais da nossa sociedade no que tange a preservação da vida, da família, da religião, da cidadania, em suma, do patriotismo. É mais um que vem falar das mesmas coisas. Tá no time, né, cara? Como é bom ter um governo sem ideologia. Bom, vamos agora falar sobre o super-ministro Sérgio Moro. Ele será o ministro responsável pela reunificação dos Ministérios da Justiça e de Segurança Pública. Até o governo Temer, esses ministérios estavam juntos. O Temer resolveu separar os ministérios e agora eles estão voltando. Ele era juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, vale aqui a observação de juiz de primeira instância, e que determinou a prisão do ex-presidente Lula. Era responsável pelo julgamento dos processos da Operação Lava Jato, até aceitar o convite de Jair Bolsonaro para o governo. O ministro Sérgio Moro terá sob sua responsabilidade as situações complexas da segurança pública, da justiça e do tratamento de imigrantes e refugiados. É bastante coisa, né? Ô Marcelo, eu achei que você falou sem muito entusiasmo do Sérgio Moro, assim. Cara, ele é o super-homem brasileiro, não? Ah, cara, eu gostava mais do Batman. Da justiça. Eu gostava mais do Batman. Então, o Sérgio Moro é esse cara, né, que faz surgir essas paixões, é o cara que resolveu, que acabou com a corrupção do país, né? Assim, não existe mais corrupção depois do Sérgio Moro. Mesmo ele sendo um juiz de primeira instância, ele conseguiu acabar com a corrupção, né? É um cara que nunca foi vaidoso, nunca colocou a justiça dele na frente da justiça real. Jamais. E tá lá, né? Conseguiu. Disse que não. Todo mundo queria o Sérgio Moro presidente, né? Todo mundo não, mas muita gente queria o Sérgio Moro presidente. Ele teve a humildade de não sair candidato a presidente da República, mas aceitou ser super-ministro, né? É porque ele dizia isso, que ele nunca ia entrar. Ele deu uma entrevista em 2016 para o Estadão, dizendo que, imagina, nunca vou entrar para a vida pública. Para a vida pública não, desculpa, para a vida política. Vida pública ele é, porque ele é juiz. Mas depois disse que não era bem assim. Como tudo no Brasil, esqueçam o que eu falei. Não, quando eu falei isso era dizer que eu ia concorrer a algum cargo eletivo. Mas aceitei aqui o convite
e vou acabar com o crime organizado. Esse é meu objetivo maior na vida. E se você acha, meu caro opposicaster, minha cara opposicaster, que depois do mito, o mito não, porque o mito é o Bolsonaro, né? Do paladino, como disse Fernando Cruz, Sérgio Moro, acabou? Não, vem aí Tereza Cristina, ministra da Agricultura, nossa última ministra, que a gente vai falar hoje, depois a gente só vai falar do Mourão, né? Mas Tereza Cristina, ela sempre teve voz forte na frente parlamentar da agropecuária, que é a bancada o quê, seu Marcelo? No BBB é o boi, né? É o boi, a bancada ruralista. Ela foi deputada federal pelo querido Democratas, o DEM, do Mato Grosso do Sul, e começou seu primeiro mandato em 2015, é recente. Ela é engenheira agrônoma e teve cargos em governos do seu estado, o Mato Grosso do Sul. Uma dúvida, essa mulher não tem sobrenome? É o Cristina, o sobrenome? Eu acho que é Cristina mesmo, é Tereza Cristina mesmo. Foi ela também que defendeu a PEC 125, que propunha a mudança da Constituição para tirar da União e passar para o Congresso a competência de demarcar terras indígenas. O projeto não avançou, mas hoje está na mão dela, né? Bolsonaro canetou e colocou sob responsabilidade do Ministério da Agricultura a demarcação de terras indígenas. Eu acho que faz muito sentido, total, né? Total. Como não pensaram nisso antes? Não sei, cara. É um gênio o Bolsonaro, é um mito mesmo. Impressionante, só podia ser ideia do mito. E aí ela também presidiu a comissão onde foi aprovado o projeto de lei batizado pela oposição de PL do Veneno, que está tramitando ainda na Câmara, né? A PL do Veneno seria, segundo alguns especialistas, um atraso para o Brasil no uso de agrotóxicos, pois dá mais poderes ao Ministério da Agricultura para realizar a avaliação toxicológica das substâncias e a aprovação do seu uso, diminuindo as competências de controle e fiscalização da Anvisa e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais e Renováveis, o IBAMA. Cara, como se precisasse dizer mais alguma coisa sobre ela, a ministra quer acabar com as inspeções diárias nos frigoríficos. O Cruz já falou isso, a gente está reforçando isso agora. Ela quem quer acabar com as inspeções diárias nos frigoríficos, porque ela acredita ser perfeitamente possível que o próprio setor adote práticas de autocontrole. Claro. Não, lógico. Também, outra ideia que, mano, meu Deus, como ninguém pensou nisso antes. Poxa. Agora, vamos seguir já direto, embalar e falar do vice-presidente da República, do Hamilton Mourão? Quem pega essa bucha? Bora lá. O general da reserva Antônio Hamilton Martins Mourão tem 65 anos e é filiado ao PRTB, e é mais um gaúcho aí no governo. Ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras em 72, aos 18 anos, permaneceu na ativa durante 46 anos. Mourão, que chamou o torturador Brilhante Ustra de herói em seu discurso de despedida do Exército, atuou na missão de paz em Angola e foi adido militar da Embaixada do Brasil na Venezuela. Opa, Venezuela? Não é possível. Isso aí ele vai ter que apagar do passado dele. Tira do currículo. Também comandou o 27º Grupo de Artilharia de Campanha em Ijuí, no Rio Grande do Sul, a 2ª Brigada de Infantaria em Selva em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, e a 6ª Divisão do Exército em Porto Alegre. Na reserva desde fevereiro de 2018, Mourão acumulou desde 2015 2 exonerações de postos de comando no Exército. Algumas frases interessantes do nosso querido Mourão nos últimos 2 anos. Abre aspas. Temos uma herança cultural, uma herança que tem muita gente que gosta do privilégio. Essa herança do privilégio é uma herança ibérica. Temos uma certa herança da indolência, que vem da cultura indígena. Eu sou indígena, meu pai é amazonense, e a malandragem é oriunda do africano. Então, esse é o nosso cadinho cultural. Infelizmente, gostamos de mártires, líderes populistas e dos macunaímas. Eu nunca vi tanta abobrinha, tanta eu ia falar, tanta inteligência entendi. acumulada numa frase só, né? Num pensamento só. Outra, abre aspas. Meu neto é um cara bonito. Branqueamento da raça. Mais uma frase genial. Sem comentários. Né? Mais uma, abre aspas. Quando nós olhamos com temor e com tristeza os fatos que estão nos cercando, a gente diz, não vamos derrubar esse troço todo. Na minha visão, que coincide com as dos meus companheiros do alto comando do
Tezer, aliás, que participou bastante, né? Estamos numa situação de aproximações sucessivas, até chegar no momento em que ou as instituições solucionam os problemas políticos, como o judiciário, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. Mas tá vendo? É um cara que ele considera um novo golpe aí. E talvez nem seja necessário, né? Num caso, sei lá, passa daqui um ano, o Bolsonaro morre, daqui um ano ele sofre um impeachment. É esse cara o presidente da República. Exatamente. E como mais da metade do governo é feito de militares, tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Última, abre aspas. Se querem usar a violência, os profissionais da violência somos nós. Disso eu não tenho a menor dúvida. Isso não é uma frase, né? Isso é uma ameaça. Isso é uma ameaça, sem dúvida. Agora, Marcelo, com esse fechamento de todos esses nomes que a gente trouxe até aqui, infelizmente a gente não pode trazer todos, senão a gente se alongaria mais do que já se alongou, eu vou voltar àquela provocação inicial. Com esse time, o governo Bolsonaro aponta para o progresso ou para o retrocesso? Para o futuro ou para o passado? Com certeza para o passado. Vocês vão cansar de ouvir eu falar a palavra retrógrado aqui. A gente nunca teve um governo tão retrógrado. É o passado, quando a gente diz que não existe aquecimento global, que o trabalhador tem muito direito, que a comunidade LGBTI não tem que aparecer como aparece, e todas as outras falas de todos os membros do governo. É passado, cara. A gente vai retroceder aí. Não é à toa que a internet fervilhou aí nessa virada de ano de feliz 1964. Exatamente. Nós viramos de 2018 para a década de 50, 60. Né? Quem estava pedindo a volta dos valores, né? Volta do tempo dos militares, aquilo que era a vida, né? Como era bom a década de 70, né? Em pleno AI-5, foi maravilhoso, né? Quem viveu, né? Era um bebê, mas bom, acho que a gente não precisa, eu corroboro as palavras do Marcelo. É óbvio que a gente está andando para trás, né? Eu acho que sim, a questão, o mundo está correndo em passos largos por uma série de mudanças, sociais, de estruturas de sociedade, estruturas de trabalho, de tecnologia, de visão de mundo, e a gente querendo voltar para a década de 60. Mas a gente não precisa se alongar muito em análise. Com uma chapa chamada Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, que teve uma coligação PSL e PRTB, dois partidos praticamente inexistentes a uma eleição atrás. Mais ou menos. O PRTB é o partido da Universal do Reino de Deus. Bom, isso é fato. Isso é fato. Eles têm uma importância no impacto do eleitorado enorme. Isso é fato. Mas também que recebeu apoio no segundo turno da eleição de PSC, PTB e PSD, além do voto declarado sem apoio dos partidos de integrantes importantes do PSDB, do Democratas, do MDB, por exemplo, não dava para esperar que fosse um grande progresso, um grande avanço na história do Brasil esse governo. Eu queria já encaminhar para o nosso encerramento aqui, dizendo que a gente gostaria da ajuda do nosso Opposicaster, da nossa Opposicaster. Marcelo, vamos ver se a gente estreia em fevereiro, junto com a Leonor, junto com o quadro Direto de Brasília, os outros quadros do programa, o Habla que te escucho e o Lado Lodo? O que você acha? A gente depende dos nossos ouvintes. Nossos ouvintes precisam começar a mandar os e-mails aí pra gente começar a colocar os nomes na lista do Lado Lodo e responder aos e-mails do Habla que te escucho. Lógico que esse é só o segundo podcast, então não deu tempo ainda, tem muita gente ouvindo ainda pela primeira vez. Chegando, né? A gente está muito feliz, inclusive, com essas chegadas. O número de ouvintes tem crescido, a gente tem seguido aí os analytics da vida e o número de ouvintes tem crescido todos os dias, o que é muito legal. Mas aí, vamos participar, as pessoas participando, a gente estreia todos os quadros do programa. Então vamos lá, no Instagram, @Opposicast, no Twitter, @Opposicast,
Por e-mail,